Boa noite, gente. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. Muito feliz. Pelo privilégio de estar aqui. Privilégio de poder fazer parte de uma família tão incrível. Pelo privilégio de fazer parte de uma igreja tão incrível. E eu fico feliz de estar aqui. Eu fico feliz em tê-lo aqui. Se você nos visita hoje pela primeira vez, sinta-se abraçado por todos nós. Você é muito bem-vindo. E essas portas sempre vão estar abertas para você. Porque eu tenho um segredo para te contar. Essa é uma igreja de improváveis. Se você esteve aqui domingo passado, você lembra do que eu estou falando. Se você não esteve aqui domingo passado, eu vou te contar uma novidade. Essa é uma igreja de gente improvável. Hoje eu tive um almoço incrível na casa de pessoas incríveis. E Jesus cuidou de tudo nos mínimos detalhes. Eu falei, quando a gente estava lá na mesa, falei assim, se hoje quando eu acordei de manhã, no momento que eu acordei de manhã, se alguém me dissesse que eu teria o dia que eu tive hoje, eu diria, é impossível, cara. Manhã que nós tivemos o almoço que nós tivemos e a honra com a qual nós fomos tratados e o cuidado de Jesus em tudo que foi colocado, é só Jesus mesmo para poder derramar graça sobre nós. Mas eu queria te contar isso. Se você nos visita pela primeira vez ou se você está chegando agora, essa é uma igreja de gente improvável. Essa é uma igreja de gente que tinha tudo para dar errado, mas pela graça e o favor de Jesus Cristo deu certo. E nesse almoço, eu estava comentando com os meus irmãos, e uma irmã falou assim, que tinha ido lá no Rio de Janeiro, tinha ido lá numa comunidade, e eu vou contar um negócio para você, você talvez não vai acreditar, com essa cara de bom moço. Eu tenho cara de bom moço, não tem, irmã? Eu com essa cara de bom moço, eu era um cara de comunidade, meu. Eu sou um menino que cresceu numa comunidade carente do Rio de Janeiro. E Jesus me fez voltar lá, cara, e lembrar o tanto de livramento que Jesus já me deu. Tantas e tantas vezes que eu corri de tiroteio e bala perdida, irmãos, vocês acreditam? Vocês, acho que a maioria aqui não sabia disso. Quantas e quantas vezes eu já tive uma arma apontada para mim? Quantas e quantas vezes eu tive uma má companhia? E pela graça de Jesus e pela educação que meus pais me deram, eu não me enveredei por esse caminho. Mas eu podia ser esse cara. Eu podia estar nessa estatística. Aí depois eu cresci. Aí você pensa comigo, não, depois você cresceu, ficou incrível. Não, mano. Aí fiz um monte de coisa com a qual eu não me orgulho, eu nem vou ter o trabalho de te dizer. Porque aqui a tônica não é essa. Mas um dia, eu tive um encontro com aquele que sabe que a minha história é só uma história, mas que fez nova toda a minha história. Então se você passou por essa porta aqui hoje e fala assim, cara, esse negócio de igreja aí não, é muito legal, eu acho muito bom, eu acho que ajuda muita gente, mas não é para mim. Deixa eu te contar um segredo. É essa igreja que é para você. De gente improvável. Porque não tem ninguém que passe por esse lugar aqui, ó, que seja perfeito, tenha uma história perfeita, ou hoje caminhe em perfeição. Não, nós caminhamos pela graça. Eu só estou aqui, irmãos, pela graça. Só estou aqui com esse microfone na mão, tendo o privilégio de ministrar para você, por conta da graça. Porque se fosse por conta do mérito, eu não deveria nem estar aqui dentro dessa igreja. Mas é pela graça que nós estamos aqui. Você pode fazer uma oração comigo? Jesus, estamos aqui mais uma vez, e eu peço ao Senhor pela essa graça que nos alcança, por esse favor imerecido, Jesus, que o Senhor nos alcance mais uma vez essa noite, que o Senhor fale conosco,
Que o Senhor alinhe o nosso coração. Que o Senhor nos deixe sensíveis a ponto de ouvir uma palavra que muda a vida, que transforma destino, Jesus. O Senhor sabe, Jesus, que eu não sou digno, ninguém o é, mas é pela Tua graça e por aquilo que o Senhor fez, que nós entramos nesse santo lugar, com intrepidez, com coragem, sabendo que o Senhor está sentado sobre um trono de graça, à destra de Deus, Pai, e nos recebe, em nome de Jesus. Amém? Vocês ainda estão felizes? Amém. Então, domingo passado foi sobre isso, sobre improváveis, pessoas improváveis, porque a carreira com Jesus vai ser sempre assim. Jesus sempre vai chamar pessoas improváveis, com poucos recursos e poucas capacidades, sempre vai ser assim, porque se não for assim, não há espaço para dependência, há espaço só para a sua capacidade. Mas Jesus trabalha com gente improvável. E o meu culto do domingo passado, ele começou na sexta-feira. Sexta-feira, de tarde para de noite, Beg foi na minha casa cortar meu cabelo do meu filho. E é incrível, gente, cortar o cabelo com gente, com barbeiro é incrível, que ele já corta o seu cabelo, já unge você, já abençoa você, já chora com você, já ri com você, é incrível. E ele estava lá em casa. E ele começou a cortar meu cabelo. E nisso a Tati chegou. E nós começamos a conversar. E Deus deu uma direção, irmão, para um assunto. E aquilo que foi nos tomando. E foi tão incrível. Eu não sei se já passou por isso. Ainda bem que era na minha casa. Porque se fosse na barbearia ia ficar estranho. O Beck começou a cortar meu cabelo. Eu comecei a chorar. Jesus, isso é incrível. Gente, cortando. E o Beck chorando. E a Tati chorando. E todo... Gente, estavam cortando cabelo. Ainda bem que não era na barbearia. Senão o cara entra e falou: gente, o que está acontecendo aqui? Estou entendendo, tem lugar errado. Mas Jesus começou a ministrar no meu coração numa sexta-feira, numa cadeira de barbeiro. E aí nós viemos para o culto no domingo. E foi tão engraçado que eu estava sentado ao lado da minha esposa e o Beg do meu lado. E o Leandro falava um versículo que a gente falou lá em casa. Eu olhava para a casa dele, ele olhava para mim. Aí a Tati falou assim: o Beg falou para o pastor. Vou aproveitar que ela não está aqui, vou caguetar. O Beck falou: pastor, não é possível. Falei: ele é cagueta mesmo, ele é assim mesmo, ele fala mesmo. É o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo fala mesmo, cagueta geral. E Jesus foi ministrando no meu coração. Irmãos, e eu já fui constrangido muitas e muitas vezes pela palavra ministrada. Eu acredito que você também. Só que constrangimento por incapacidade não muda vidas. Porque a gente é tão malandro. Eu falo por mim, tá bom? A nossa carne é tão esperta, tão sagaz, que a gente usa até o próprio versículo bíblico para não mudar. A gente fala assim: irmão, mas você sabe que a carne é fraca, né? O espírito está pronto, mas a carne é um... Irmãos, e quantas vezes nós somos confrontados com a palavra assim? Porque enquanto nós paramos na incapacidade de cumprir e entender aquilo que Deus já determinou para nós, não há mudança. Nós arrumamos até as desculpas mais bonitinhas e mais fofas que a gente consegue arrumar. Mas, irmãos, eu vou falar para você, eu fui tomado por um peso de amor. Eu nunca me senti tão amado na minha vida. Eu nunca me senti tão amado na minha vida, por entender que mesmo sendo esse homem incapaz, que eu ainda o sou, que eu ainda sou, tá bom? E eu vou ser até que Jesus me leve. Eu sempre serei. Deixa eu contar um segredo para você: você sempre será. Mas não é sobre aquilo que eu não consigo fazer, é sobre aquele que, podendo fazer tudo, podendo ser tudo em todos como Ele o é, decidiu se tornar homem, em forma de homem, esvaziar-se da sua glória e morrer no seu lugar por amor. Porque Ele não decidiu morrer no seu lugar por aquilo que você é capaz de fazer. Ele morreu no seu lugar por amor. E é entendendo esse amor furioso, manifesto no madeiro, de um Deus homem pregado na cruz,
falei, Jesus, como o Senhor pode? Como o Senhor é capaz de me amar? Como o Senhor ainda é capaz de me amar? Me conhecendo como o Senhor me conhece. Porque, vou falar um negócio para vocês, irmãos, aqui ninguém me conhece como Ele. Você não me conhece como Ele. Porque talvez se você me conhecesse como Ele me conhece, você não ia andar comigo. Mas Ele decidiu me amar. E eu fui tomado por esse amor, a ponto de, na última canção, não ter coragem de levantar meus olhos para os céus. Mas não de vergonha. Já foi um dia. Já foi por vergonha um dia. Mas não foi por vergonha. Foi por amor. Sabe quando a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange? Eu experimentei disso, irmãos. Eu experimentei disso. Um amor constrangedor. Porque o amor que não está ligado ao mérito, é o amor que está ligado à fidelidade daquele que prometeu. E tomado por esse amor, eu entendi aquilo que o Senhor queria para mim. E quando o Leandro me chamou para vir aqui, estar ministrando para você, eu fui para Jesus. E eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar. Eu não quero nada. Eu quero que o Senhor fale aquilo que o Senhor quiser falar. Ainda que seja para me envergonhar, se eu não queira falar nada. Mas eu não quero mais. E Ele falou, então eu vou ministrar a partir dos seus insucessos, a partir dos lugares que você não alcançou, mas aonde você ainda quer chegar. E Jesus é tão incrível que talvez essa história que eu vou contar hoje para você já tenha ouvido muitas e muitas e muitas vezes. E talvez você ache que não haja novidade naquilo que nós vamos falar. Mas Jesus é aquele que usa as coisas simples e conhecidas para trazer novidades sobre aquilo que a gente ainda não entendeu. Então abra sua Bíblia, Mateus 25, verso 1, por gentileza. A palavra diz assim: o reino dos céus, pois será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não conheço vocês. Você já reparou quantas vezes essa frase é dita nos evangelhos? Eu não conheço vocês. Já reparou? Quando outros homens chegaram para Jesus e falaram: Jesus, em teu nome nós expelimos demônios, expulsamos demônios, em teu nome nós curamos os doentes. Aí Jesus falou assim: mas eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. Queridos, entenda uma coisa no nome de Jesus. Quando a humanidade cai, quando o homem e a mulher pecam, a primeira coisa a ser destituída é a comunhão. É a primeira coisa que destitui a comunhão. Pode reparar, o homem é assim: o homem cobiça,
aquilo que não era para ele cobiçar, peca. E quando ele peca, no cair da tarde, o que acontece? Você já ouviu essa história? Você já leu Gênesis 3? O que está escrito lá? Ele ouve os passos de Deus. Quando ouve, o que ele faz? Se esconde. Por quê? Toda a viração do dia, Deus tinha com a humanidade. Deus vinha ter com aquele homem, com aquela mulher. Eu sou meio doido da cabeça para pensar na Bíblia, tá, gente? Eu penso que Deus vinha, eles estavam sentados lá num tronco, numa pedra, e Deus veio e falou assim: caramba, você viu? Não é incrível tudo que eu criei? É ou não é, cara? A vaca, eu já falei isso aqui, né? A vaca não tem cara de vaca. Tem ou não tem, irmãos? Tem cara de vaca. Não é incrível, tudo que eu fiz é perfeito, né? E eu fiz tudo isso aqui para o governo de vocês. Só que o pecado traz a vergonha. E a primeira coisa que é quebrada é o quê? A comunhão. Se a primeira coisa a ser quebrada é a comunhão, irmãos, a última coisa a ser restituída vai ser o quê? A comunhão. O fim de tudo, irmãos, o fim de todas as coisas é Deus restabelecer a comunhão com a humanidade. É você se tornar conhecido dele e ele ser conhecido, a ponto de ele olhar para você e falar assim: eu te conheço. Mas também, quando alguém vier trazer para você um oráculo maravilhoso, por melhor que seja, por mais miraculoso que seja, e alguém chega para você e fala assim: cara, eu senti isso da palavra, eu recebi isso de Deus. Você olhar e falar assim: caramba, mano, vamos orar, mas isso aqui eu acho que, sei não, mano, isso aqui acho que não é de Deus não, mano, porque eu conheço ele. Ou você acha que quando a palavra diz que chegaria um tempo que ninguém nos ensinaria mais nada, ele estava falando do quê? Porque nós teremos uma intimidade tamanha com Deus que quando alguém, por mais incrível que alguém traga alguma coisa, fala assim: cara, eu caminho com Deus e com gente de Deus, mano, essa parada aqui tá meio estranha. Não há impressão no espírito, porque você conhece a Deus e é conhecido dele. Então Deus está restaurando consigo a comunhão, irmãos. Tem tudo a ver com a viração do dia, irmãos. Tem tudo a ver ainda com uma mesa posta para ele falar de amor com você. Porque no final de tudo, naquele grande dia, ele vai nos receber aonde? Numa mesa. Nós vamos falar sobre isso. E interessante para mim é que o texto destaca não um servo, já reparou? Não um servo que ele fala. Não eram 10 servos, não eram 10 homens, não eram 10 mulheres, eram 10 virgens, ou moças, ou damas de honra, dependendo da tradução que você usar. Porque a mulher virgem, ela sabe que existe a plenitude de um casamento, mas ela ainda não experimentou. Então ela tem o quê? Expectativas. A mulher que ainda não experimentou, o homem que não experimentou ainda o casamento, ele tem as expectativas a respeito do casamento. Ele já ouviu falar que já foi ministrado talvez em algum lugar, mas ele ainda não experimentou. Então existe uma expectativa a respeito de algo. E eu não sei se você sabe, parábolas, e essa é uma parábola, elas não são uma história com H, um fato, elas são um conto para estabelecer um princípio. E o princípio estabelecido aqui, os princípios estabelecidos aqui são a respeito de expectativas, prioridades e amor. A celebração da aliança, um amor que celebra uma aliança. Segundo a tradição judaica, quando uma moça era dada em casamento, prometida a alguém, o noivo, né? O pai, isso é muito importante. O pai do noivo e o noivo vinham até a casa da noiva, da pretendente, e eles faziam um acordo. Eles faziam uma aliança. E a partir daquele momento que a aliança era estabelecida, tudo era combinado, que eles chegavam a um acordo e falavam assim: sim, vai casar, ele concorda, ela concorda, está tudo estabelecido, tá. A partir daquele momento, a família da noiva, a noiva, acendia uma lamparina, para você ficar mais
regionalizado, mas familiarizado, um lampião, como se fosse. Ele acendia e colocava no batente da janela. E todo homem solteiro que andasse à procura de uma noiva, de uma pretendente, quando ele passasse na rua, ele sabia assim: ali tem uma moça prometida. Isso significa o quê? Ali naquela casa não adianta eu bater, eu tenho que procurar um outro lugar, ou torcer para aquele homem ter outra filha. Mas era isso. O homem passava pela rua e via uma candeia no batente da janela, e ele sabia: ali não adianta nem eu entrar, ali não é para mim. Na antiga aliança, o modelo que Deus estabelece do templo, e é conhecido da maioria de nós, que Deus estabelece o templo em tamanho, em proporção, em cores, em materiais, a forma como se prestar o culto, de se adorar. Deus estabeleceu tudo, inclusive os animais a serem oferecidos como sacrifício, o modo de operar dentro da casa de Deus, os compartimentos onde cada um podia entrar e o que fazer naquele lugar, quando fazer e como fazer. Deus estabelece todas as coisas no tabernáculo, mas ele diz que o tabernáculo terreno era só a sombra do tabernáculo celestial, mas existia uma forma de se fazer. E nesse tabernáculo, Levítico 6, 12, 13, Levítico 6, verso 12 e 13, falava assim, ó: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele gorduras de ofertas de comunhão. De quê? Comunhão. Mantenha o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Meu irmão, você já tentou manter o fogo aceso em algum lugar? Numa festa, numa churrasqueira, aleluia. Se você estiver querendo fazer um churrasco, deixa Deus te usar, lembra de mim. É ou não é? Lembra de mim. É difícil, irmãos, dá trabalho, tem que ficar em cima, porque senão daqui a pouco você vai, você relaxa, o fogo, aí só brasa, aí você tem que ir lá soprar, joga lenha de novo, joga carvão, faz, dá trabalho. Ou seja, lamparinas acesas na Bíblia sempre vão revelar uma expectativa, sempre vai trazer a memória a respeito de uma aliança, e sempre vai revelar a verdade. Não é à toa que a palavra diz que se nós estamos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. Então você tem que trazer o quê? E para trazer para a luz tem que ter luz. Existem algumas circunstâncias nas nossas vidas que nós queremos deixar no oculto, que nós queremos deixar no escuro. A gente fala assim: não, Jesus, isso é legal, eu gosto de vir na igreja, eu até dou dízimo, eu até canto, de vez em quando até choro, mas esse aqui não, Jesus, esse pecado aqui, pô, Jesus, caramba, Jesus, você está de brincadeira, né? Esse aqui vai ficar aqui. Aí Jesus vem e toca em você, você fala: não, Jesus, esse aqui, Jesus, você não está entendendo, eu já carrego ele muitos anos, já até dei nome para ele, já chama até ele pelo nome, quase igual cachorro, não é verdade? Apego. Não, irmãos, você tem que ir para a luz, cara. Deixa eu contar um negócio para você. A vergonha do anonimato, a vergonha de não trazer aquilo que você já deveria trazer para a luz do anonimato, ele não é nada perto da vergonha de não ser conhecido por ele. Não é. Não é, irmãos. Não há espaço para sombras entre nós. Não há espaço para sombras entre nós e Deus. Não há, irmãos. Não há. Eu prefiro de repente você não fazer uma ideia de um homem tão ideal como você faça de mim, porque eu vou te contar um segredo: eu não sou.
do que ouvir do meu Senhor: eu não conheço você, mano. Mas, Senhor, eu pregava lá na casa de filhos, ó, já pensou? Eu já falei na casa de filhos lá, só não lembra? Hoje é dia 2, né? Lá no dia 2 de julho de 2023, só não lembra? As pessoas choraram, entregaram sua vida a Jesus. Só não lembra, Jesus? Falei, lembro, mas eu não conhecia não. Está fazendo sentido para você, irmãos? Você ainda está feliz? Amém. Mais do que números. E podia ser 10, somente 10, podiam ser 12, podia ser 15 pessoas, não interessa. Mais do que números, Jesus quer ressaltar para nós dois tipos de gente. As insensatas e as prudentes. Pode reparar, pode ser 2 pessoas só, pode ser 2 virgens, não interessa, porque a questão aqui não está no número, a questão aqui está no alvo, no que ele quer falar, na história atrás da história. E se eu fiz essa pergunta, o que diferencia esses 2 tipos de gente? O que diferencia as insensatas das prudentes? Era o nível de paixão de cada uma. Quando uma ouvia falar de Jesus, ela, Jesus, isso é incrível. Outra não, outra de boa, outra. A Bíblia fala isso? Não, eu já sei, é o tamanho da lamparina. Uma era lamparina de LED, sim, aquela outra era de óleo, era uma velhinha, outra. Foi isso, irmãos? Não, é que uma era dizimista. Uma era dizimista, daí outra uma só dava 10, outra só 5%. Foi isso, irmãos? Uma tinha tatuagem, a outra não tinha, então já viu o pessoal de tatuagem? Já viu, né? Não. Uma usava a saia abaixo do joelho, a outra 3 dedos acima do joelho. Era isso, irmãos? A Bíblia não diz isso para nós. Mas a Bíblia deixa claro que o que diferenciava aqueles 2 tipos de gente era o seu nível de expectativa. Porque não era nem a prontidão, porque todas dormiram, reparou? Vocês repararam que todas dormiram? Incrível. E se fosse nós, a gente tinha dormido também, irmãos. Porque Jesus um dia num monte decidiu orar por aqueles que estavam com ele. Aí falou assim, gente, vamos fazer uma vigília rapidinho aqui, vamos subir ali e fazer um negócio rápido? Vamos, subiram. Jesus foi lá orar. Quando Jesus foi orar, voltou, os caras estavam queimando por Jesus. Tinha lá um pandeiro. Tinha, irmãos. Estava todo mundo dormindo. Jesus é muito Jesus, velho. Jesus falou assim, gente, vocês estão dormindo, Leandro, tipo assim, Leandro, eu sei o BIM. Você chega lá, tá eu, o BIM, roncando lá. Jesus falou, gente, não é possível. Eu trouxe vocês aqui para orar comigo, vocês estão dormindo, cara. Vou fazer o seguinte, olha como é que Jesus é gente boa. Falou, eu vou lá orar de novo, hein? Vocês vigiem. Jesus foi. Quando ele voltou, o que ele estava fazendo, irmão? Meu Deus! Gente, mas é nós. Vocês estão entendendo que é gente como a gente? Vocês entendem que Jesus escolheu aqueles 12 que eram improváveis também? O evangelho tem a ver com isso, irmão. Você pode entrar aqui e falar assim, caramba, cara, aquele cara fala tão bem, aquele outro ora tão bem, aquele outro toca tão bem, aquele outro canta tão bem, cara, eu não alcanço essa parada aí, mano, não é pra mim, não. É justamente para você. Porque não tem a ver com suas capacidades, tem a ver com suas expectativas. Existe um lugar na mesa para você. Ninguém é tão bom que não tenha nada para aprender. E ninguém é tão limitado que não tenha nada para ensinar. Existe um espaço nessa casa. Existe um espaço no altar de Deus. Existe um encaixe de uma pedra, que é você. É você. E se você não entender isso, você não vai fluir nesse rio que corre a partir desse lugar e de tantos outros. Você precisa entender de uma vez por todas que Jesus está falando com você.
de gente como a gente, de gente que dorme, de gente que acha que Jesus está demorando e dorme. Mas um dia, alguém vai gritar: Ele está vindo. E o seu nível de expectativa vai fazer toda a diferença. Irmãos, dentro ainda daquilo que se é acertado num casamento judaico, não se enganem, o plano de salvação de Deus está todo desenhado sobre um casamento judaico. O noivo estabeleceu o combinado com a família da noiva. Ele vai embora junto com seu pai. E ele vai para onde? Para a casa do pai. A gente não pode esquecer que aquela cultura daquela sociedade era patriarcal. Então, vamos abrasileirar a coisa? Era como se um pai tivesse um arraial e o pai da noiva tivesse outro arraial. Aí eu tomava a minha esposa Tati em promessa de casamento. Aí eu falava para o pai dela, falava assim: então estamos acertados, está tudo certo. Então eu vou fazer o quê? Preparar uma morada. Já ouviu falar disso? Final de Mateus: eu vou mandar o Espírito, o Consolador, mas eu irei junto ao Pai preparar-vos uma. Nós não somos noiva de Jesus, gente? Está fazendo sentido para você? Então ele ia para junto do Pai, porque a partir daquele momento, a partir do momento em que a noiva consumava o casamento, ela deixava de ser filha e ela se tornava esposa. Você sabia disso? A partir do momento que a noiva era dada em casamento ao noivo, ela deixava de pertencer à família de seus pais e ela pertencia à família do pai da noiva. Ela ia morar junto com o noivo. A partir daquele momento ela era inserida na família do noivo. Familiar para você? Nós, os gentios? Familiar para você? De quando ele fala que nós estamos enxertados na raiz de Abraão? Familiar para você? Quando ele fala que nós éramos figueira brava? Mas hoje nós estamos em Cristo Jesus. Então deixa eu te contar um negócio. As sementes que os seus pais, sementes que o seu pai e a sua mãe semeou sobre a sua vida, ela só é uma história. Ela só faz parte da sua história e a gente não pode ignorar. Aconteceu. Coisas que os nossos familiares fizeram conosco, que a nossa história fizeram conosco, que o nosso passado fez conosco, fazem sim parte da nossa história, mas ele só é uma história. Eles não dizem respeito do seu futuro, porque o nosso futuro está escondido em Deus. Mesmo que o seu pai e a sua mãe te abandonassem, eu não te abandonei, diz o Senhor. Mesmo que o seu pai e a sua mãe não desejaram o seu nascimento, não desejaram, você foi fruto de um acidente entre um homem e uma mulher, não interessa. Você nasceu de novo, e se você nasceu de novo, você tem um Pai Celestial que ama você, e você está insertado na família dele. O seu passado é só o seu passado, irmão. Ele não determina o seu futuro. Quem determina o seu futuro é Deus. Então existem sementes que você vai pegar e falar assim: caramba, eu vou dar um exemplo meu. Meu pai foi um homem extremamente trabalhador. Um homem de palavra. Se meu pai falasse assim, que sim, era sim, irmão. Se não, era não. A não ser que caísse um raio na cabeça dele. Mas fora isso, você podia ficar despreocupado. Você falou assim: amanhã, 10 horas da manhã eu estou aqui. Irmão, ele chegava atropelado aqui, mas chegava 10 horas da manhã. Eu nunca vi um cara tão obstinado como meu pai. Semente boa. Quantas vezes meu pai trabalhava de turno, quantas vezes estava tendo festa na casa dele. O ano novo era da minha casa, o Natal era da minha casa. Meu pai saía escondido dos outros para trabalhar. Olha que absurdo. Os meus tios escondiam a chave de casa para ele não ir trabalhar. Quando eu olhava, irmãos, eu lembro disso como se fosse agora. Que estivesse vendo isso, eu tinha 5, 6 anos. Daqui a pouco eu vi meu pai saindo escondidinho, uma vitinha embaixo do braço para trabalhar. A festa era na casa dele, irmão. Destinado. Eu trouxe isso para a minha vida? Óbvio. Mas teve coisas que não, irmãos. Por mais que eu ame meu pai e minha mãe, meu pai já falecido, minha mãe ainda viva, deve estar assistindo a gente. Mãe, amo a senhora.
Mas por mais que fossem incríveis, existiram coisas que no decorrer da minha vida eu tive que olhar e falar assim: cara, eu não posso trazer isso para dentro da minha casa. Eu não posso trazer isso para dentro da minha história. Eu não posso trazer isso para o meu casamento. Eu não posso trazer isso para a criação dos meus filhos. Eu não posso. Do meu filho, dos meus filhos. Eu não posso. Eu não posso. Não cabe. Sabe por quê, irmãos? A semente que está sobre mim é aquela que Paulo diz, a semente incorruptível. É essa. Então as sementes que seu pai e sua mãe germinaram sobre a sua vida, que são dignas, cultive elas. Mas se não for, não faça. Não jogue água sobre ela. Quando a palavra diz: não deixe crescer em vossos corações a raiz de amargura, é isso. Porque alguém lançou a semente no seu coração, mas é você que faz germinar. É você que cuida dela. É você que fala assim. Aí se ela vai crescendo, você que está jogando água nela. Você que está cuidando dela, cercando ela, tirando o mato em volta dela, é você. A pessoa só jogou, mano. Mas quem deixa ela crescer no seu coração e cultiva ela é você. Então se alguém o feriu, se o seu pai te feriu, se sua mãe te feriu, isso não faz parte de você. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo, você precisa receber isso. Você precisa usar isso. Você precisa, como se você tomasse para você. Isso já está nas regiões celestiais, já está lá. Isso é uma herança de Deus. Você só precisa crescer o suficiente para alcançar. Porque talvez esteja uma prateleira mais alta do que você alcança ainda. Então amadureça. Entenda que as coisas não vão acontecer do jeito que você quer. Talvez não acontece, irmão, nem na minha vida, não é de ninguém aqui. Mas cresça a ponto de poder alcançar heranças que são maiores para nós. Prioridade, irmãos, sempre vai ter a ver com o preço a ser pago. Vocês podem reparar que o óleo não foi de graça. Reparou ou não? Porque quando o noivo chega, e as noivas que não levaram falam assim: cara, um pouquinho desse óleo aqui para mim. Aí ele falou assim: não posso, porque pode ser que o noivo entre e o óleo não seja suficiente para no 2. Vá lá e compre óleo para você. Então aquelas que já estavam com óleo, elas receberam de graça? Elas compraram. Sempre vai ter a ver com o preço. Você acha que tem coisas que Deus tem que te dar? Não, Deus já te deu, irmãos. Deixa eu contar um segredo para você. Deus já te deu. Aquilo que você não era capaz de pagar, a ira que estava sobre nós, por conta do pecado, que eu e você não éramos capazes de pagar, Jesus já pagou. Essa é a parte dele, ok? Está pago. Mas todo o resto é seu. Existem coisas que, se você não estiver disposto a pagar o preço, elas não vão acontecer. Existem coisas que, se você não estiver disposto a sangrar por aquilo, elas não vão acontecer. Você deve estar esperando o anjo descer na terra. Vou fazer de novo. Com voz de Cid Moreira, ele fala assim: Leandro, gostou, né? Eis que te digo. Não vai, irmão. Não vai. Não vai. Ou então você está esperando alguém colocar a mão sobre você e falar: olha, Jesus falou comigo que você está assim, que você está assado, que você está com a unha encravada, com apêndice, supor. Não, mano. Pode ser que faça. Mas às vezes somos nós que temos que colocar o nosso ego no bolso e ir até alguém maduro, que já alcançou um lugar que a gente ainda não alcançou, e falar assim: mano, tô ruim, tô com uns negócios aqui, ó, estragado, pensando nos negócios aqui, mano, ora por mim, velho, caminha comigo, cara, pelo amor de Deus, estende uma mão, vamos chorar então. Se você não tiver resposta, irmão, chora com o cara, tá ligado? Porque tem situações que a gente não tem capacidade de dar resposta. E se você não tem resposta para dar, não dê. Fala assim: ó, eu não tenho resposta para te dar, tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou orar com você. A palavra não diz que aqueles que estão sofrendo, que chorem. Irmãos, chama a gente.
Gente que derrame vida sobre a sua vida. Se você está sobre um espírito de morte, chame gente que derrame vida. Não é alegria, é vida. Porque às vezes, irmão, o luto não requer alegria, o luto requer vida. O que você diz para uma pessoa enlutada? O que você diz para uma pessoa que está sofrendo uma perda de um parente, de um amigo? Você fala assim: não, cara, você tem que ficar feliz. Você é doido. Você vai ministrar vida, mano. Fala: mano, eu não sei pelo que você está passando, porque eu nunca passei pelo que você está passando. Eu não faço ideia do que está acontecendo com você, mas eu vou orar por você. E se eu não tiver resposta para te dar, eu vou sentar aqui e nós vamos chorar junto a noite inteira. Não importa. Até que Jesus venha e console nossos corações. É assim. Mas você precisa colocar o seu ego no bolso, mano. Você precisa dizer para alguém que você não é capaz. Eu não sou, ninguém é. Expectativa sempre vai ter a ver. Sempre vai ter a ver com intencionalidade. Aquelas que levaram o óleo, elas só não que foram lá e compraram o óleo. Elas tiveram que planejar, elas tiveram que ser intencionais, elas tiveram que armar uma botija. Porque fala que elas levaram numa botija. Então elas tiveram que se planejar, elas tiveram que ser sensatas, elas tiveram que ser prudentes, elas tiveram que falar assim: não dá para levar na mão, não dá para levar num copinho, a gente tem que levar intencionalidade. Às vezes está esperando que você de repente não está bem. Marido e mulher acontece isso demais. Vou aproveitar que a Tati não está aqui, depois ela me arrebenta, não tem problema. Às vezes você não está bem. Não está bem. Aí você fala assim: nem percebeu, maldito. A mulher tem que... bate a porta, bah! Aí o marido, gente, que marido é lerdo, tá bom? Vou contar um segredo pra você. Marido é lerdo. O cara, irmão, gente, se precisar de esperteza nossa, tá difícil. Contar um segredo pra você, mulheres, não, difícil. Aí a mulher fica mais braba. Nem liga pra mim, nem liga. Gente, nós somos lerdos, gente. Entendeu? Aí ela chegou e falou assim: ó, tem uma maçã incrível, você tem que ver, tá dando bobeira, vamos comer? O que o cara fez? Comeu. Olha pra você ver, gente, como nós é lerdo. Meu irmão, seja intencional. Seja intencional. Além de pagar, você tem que ter intenção. Se você precisa ouvir da palavra, se você precisa aprender mais da palavra, você precisa colar com gente que vai ministrar isso na sua vida. Se você carrega um luto, um pecado, uma coisa dentro de você, você precisa colar gente que vai ministrar vida sobre a sua vida, que vai ministrar cura sobre a sua vida. Você precisa estar inserido no meio. Quando você precisa emagrecer, você precisa ir para a academia, você não faz home office, irmão. Você vai na academia. Você vai, eu não vou. Tá pensando? Só riu, velho. Você não quer? Entendeu? E você está querendo ganhar musculatura por experiência do outro. Fala aí como é que treina. Como é que treina? Faz assim, faz assado. Ah, legal. Mas não vai, irmão. O óleo do outro não serve para você. Você está entendendo? Você está querendo conhecer Jesus pela boca dos outros. Quando você precisa vê-lo face a face. Então ela falou assim: não, olha para mim. Não é egoísmo, é intencionalidade. Não, olhe para mim. Vá lá e compre em você. Então tem gente querendo ganhar músculo, vendo o outro treinar. Não, irmãos, não vai dar certo. Expectativas. Nossas expectativas sempre vão revelar nossas prioridades. E as nossas prioridades sempre vão denunciar os nossos amores. E nós sempre serviremos aquilo que nós amamos. Vou repetir para você. Nossas expectativas sempre vão revelar as nossas prioridades. As nossas prioridades sempre vão denunciar os nossos amores. E nós sempre serviremos aquilo que a gente ama. Você não levanta de manhã, acorda,
com chuva, com sol, houve desaforo às vezes no trânsito, no trabalho, aguenta cliente, aguenta patrão, para trazer o seu salário para casa, porque você odeia a sua casa, porque você odeia seu marido e sua esposa, porque você odeia seus filhos. Não, você faz isso porque você os, e porque você os ama, você os serve. Faz sentido, irmãos? Faz sentido? Então às vezes a gente entra numa crise a respeito de servir ao esposo, à esposa, ao irmão, a um conhecido, a alguém próximo. A gente entra numa crise, servir, tem que servir. Não, o ministério de servir. Não, mano, o ministério nosso é do amor e da reconciliação. Mateus 6. Mateus 6. Verso 21. Mateus 6, verso 21. Fala assim, ó: pois onde tiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são as candeias do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Engraçado que Jesus está falando de amor, mas depois ele vai falar que se você ama, você serve. Reparou? Então se você ama um e diz amar o outro, você há de servir a um e desprezar o outro. Você odiará um e amará o outro. Mas porque eu amo, eu sirvo. Queridos, o amor não resolve a justificativa de todas as nossas vidas. Você já encontrou com alguém, um exemplo muito ruim que eu vou dar, mas só para ficar claro para você. Você já encontrou alguém que traiu sua esposa e falou assim: não, mas eu amo a minha amante, eu amo ela, ou a amo, né, desculpa, eu a amo, eu o amo. Então se eu amo, tá tudo certo, não é? Porque ninguém pode condenar o amor, não é verdade? Vocês estão vendo que o amor não resolve toda a treta? O problema não é se você ama alguém além da sua esposa e do seu marido. Não é esse o problema. O problema é se você ama essa pessoa mais do que você ama Deus. Porque entendendo que aquela pessoa não é mais para você, você vai se manter fiel a uma aliança estabelecida por amor a quem? Irmãos, eu amo a minha esposa. Amo a minha esposa. Estou casado com ela faz 15 anos. Nós temos desafio como você tem no seu casamento. Temos, talvez até mais. Mas eu falo para você, o que manteve o nosso casamento de pé e mantém até hoje é o amor a Deus. Minha esposa foi num médico, que ela já vai há muitos anos, e ele falou para ela fazer um exame de uma doença sexualmente transmissível, lá não lembro qual. Aí minha esposa falou assim: não, mas eu não entendi, eu sou casada, né? Aí ele falou assim: não, mas homem você sabe como é que é, né? Homem é homem. Vai que o seu marido, sei lá, se aventura por aí e traz alguma coisa para dentro de casa. Aí a minha esposa, muito usada por Deus, falou assim: você não conhece meu marido, né? Aí ele falou assim: não. Vou falar um negócio para você, meu marido ama Jesus. A resposta dela foi: não, meu marido me ama incondicionalmente. Não, você não está entendendo. Meu marido ama Jesus. E antes que ele tenha uma aliança comigo, ele tem uma aliança com Jesus. E sabendo disso, ele sabe que me trair era trair a Jesus antes. E meu marido ama Jesus demais para fazer isso. Você não está entendendo. O cara não sabe onde punha a cara, mano. Então não tem a ver com a minha capacidade, irmão. Eu não sou bonzão, não, tá bom, irmãos? Só para deixar claro. Mas eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei que eu sou um improvável. E eu amo Jesus, irmãos, porque tem dia que eu não quero.
Eu não quero amar minha esposa. Tem dia que eu não quero morrer por ela. Tem dia que eu não quero servi-la. Tem dia que eu não quero voltar para casa, tá bom? Igual você. Tá joia? Tá bom? Mas sabe por que eu volto? Porque eu amo Jesus. Sabe por quê? Mesmo não querendo morrer por ela, eu morro ainda por ela. Porque eu amo Jesus. Então talvez tem dia até que ela não merece. Porque tem dia que eu também não mereço, tá bom? Mas sabe por que eu faço? Porque Jesus merece. Entendendo isso, o meu casamento ganha um novo sentido. Entende? Porque talvez você espere na sua esposa, no seu marido, o mérito do amor. Não, se ela fizer a comida que eu gosto, aí vai ser incrível. Se o meu marido baixar a tampa da privada, vai ser, se ele não deixar a toalha molhada em cima da cama, nossa, eu vou amá-lo. Você está preocupado? Fala, Jeová. Vai, até as irmãs. Tem mistério essa parada aí, irmão. Mas você está procurando o mérito. Eu estou contando essa história engraçada só para você rir de você. Mas está procurando o mérito, irmãos. E às vezes você não vai encontrar. Você vai peneirar e não vai achar. Mas em Jesus tudo ganha sentido. Então mesmo não querendo amá-la, mesmo não encontrando uma mulher digna do meu amor, eu falo, Jesus, mas o Senhor e o Senhor me deu essa mulher. Aleluia. E eu vou com ela até o fim. E ela comigo. E ela quando seja besta. Te amo, mano. João 14, 21 vai dizer assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Jesus podia falar muitas coisas para nós. Aquele que me ama canta bonito. Aquele que me ama gira no manto. Aquele que me ama fala em línguas. Aquele que me ama é generoso. Aquele que me ama já leu a Bíblia 17 vezes. Jesus faria falar várias coisas, mas ele falou assim: aquele que me ama me obedece, porque você vai obedecer aquilo que você ama. Então se está ruim para você obedecer a Deus em algumas coisas, como está ruim para mim em algumas, o ame acima de tudo, o ame apesar de tudo. E eu duvido que a sua carne não vai se render a esse amor. Eu duvido. Se o próprio Jesus disse para nós o amarmos de forma mais elevada do que a outros amores, é porque esses amores são reais e eles podem nos furtar dele, por mais legítimos que eles sejam. Porque você pode pensar que eu estou falando só de dinheiro aqui, tá bom? Mas eu vou surpreender você, porque eu também fui surpreendido. Mateus 10. Mateus 10, verso 37. Fala assim, ó: quem ama seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa o encontrará. Irmãos, eu demorei muito tempo para entender esse texto aqui. Muito tempo. Porque eu falei, bom, Jesus acho que se equivocou quando ele está falando para te não amar a esposa, o marido, os filhos, o pai, a mãe, é isso, não? Não, irmãos, não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo: se você não amar mais a ele do que o seu marido, mais a ele do que a sua esposa, mais a ele do que os seus filhos, inclusive ele falou assim, mais do que a sua própria vida, você não é digno de mim. Porque o amor não nos dá aquilo que a gente quer, o amor nos dá aquilo que a gente precisa. Porque se um dia o Senhor falou assim, ó, eu tenho um plano incrível para o seu filho,
ele vai ser missionário. Fala, Jesus, vai ser lá na Disney? Aí ele fala assim, não, vai ser lá no Oriente Médio, lá na faixa de Gaza. Aí você fala assim, Jesus, eu acho que o senhor errou, hein? Eu acho que o senhor bateu na porta errada. Não, mas é esse, eu quero o seu filho, vai ser missionário na minha obra. Fala, Jesus, o Bim tem 6 filhos, Jesus. Pede um, Jesus. Não é o seu que eu quero. É o seu que eu quero. Aí se você amar mais o seu filho do que amar ao Senhor, sabe o que você vai fazer? Você vai guardar o seu Isaac. Assim, não, que isso? O senhor está enganado. Jesus é meu filho, Jesus. Se meu filho aconteceu alguma coisa, ele morreu, eu vou morrer junto. Está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? E nós daríamos, eu tenho certeza que você daria a sua vida pelo seu filho. Eu também daria a vida pelo meu. Então o problema não é amar o nosso filho. O problema nosso é amar mais os nossos filhos do que é o nosso Senhor. Porque se um dia ele pedir o seu filho para ser um missionário, e você não estiver alinhado com esse amor, você, por preservar o seu filho, você não ama o Senhor mais do que a ele. E aí ele não vai. Faz sentido para você? Porque para mim fez muito sentido. Eclesiastes 7, verso 8, vai dizer assim, Eclesiastes 7, verso 8, vai dizer assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Você conhece gente que começou muito bem na carreira, começou muito bem na jornada, pessoas que queimavam por Jesus de uma forma incrível, e eu não estou desprezando o início, tá bom? Aqui a palavra não está desprezando os inícios, mas a palavra está dizendo que por mais incrível que seja o início, a manutenção da sua jornada é fundamental. A manutenção da sua jornada, do seu caminho com o Senhor, ela é fundamental. Na palavra existe um dilema entre 2 caras que Paulo traz para nós. Em Filemão 1:24, Paulo fala que Demas era um sujeito incrível, um servo valoroso para a obra. Demas. Só que em Atos 15:36, Paulo fala que Marcos, o Marcos do Evangelho, ele fala que Marcos não era homem para andar na missão. Traduzindo para a igreja Júlio César Vive Atualizada, é como se ele tivesse assim, mano, o Marcos não dá para colar com nós não dá para rodar no nosso rolê não, mano, ele é menino. Porque é por isso que Barnabé e Paulo se separam. Paulo queria ir por um lado, Barnabé queria ir junto com ele, e ele falou assim, então vamos levar o Marcos, porque Barnabé era assim, gente, porque a gente não pode esquecer que foi Barnabé quem trouxe Paulo. E ele falou assim, tem um menino aí, ó, gente boa, vamos levar o Marcos nós. Aí Paulo falou assim, cara, esse cara aí da outra vez já deu trabalho, não queria ir, estava com medo, ele não é para rodar com nós não, mano, deixa o cara aí. Aí Barnabé falou, por que isso, Paulo? Como se Barnabé falasse, pô, você esqueceu de onde você veio, mano? Paulo falou assim, não dá para rolar com nós. Ele falou assim, então, eu vou para um lado, você vai para o outro. Beleza? Beleza. E Barnabé foi junto com Marcos. Só que, e esse texto eu vou ler com você, 2 Timóteo 4:10. 2 Timóteo 4, verso 10 e 11, vai falar assim para nós: pois Demas, amando este mundo, Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Aí que vem a chave: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Entende, irmãos?
O começo de Marcos não foi tão incrível, talvez, como o de Demas. Mas a manutenção do seu ministério foi fundamental para a conclusão dele. Talvez a manutenção da chama de uma lâmpada, ela é tão importante quanto a fogueira dos sacrifícios. Talvez você venha aqui e ache incrível, por exemplo, uma conferência como nós tivemos, e foi incrível mesmo, tá bom? Talvez você chegue aqui e ouça uma palavra e você, caramba, que palavra incrível! Você vem aqui, cante, chore, se emocione, não está errado, tá bom? Mas se a sua vida com Deus for só isso aqui, está muito ruim, irmão. Está muito preocupante. Se não há quartos secretos, se não há lugares onde você cerra a porta e fala com Jesus, ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. A manutenção de uma chama, por menor que seja, ela é tão importante quanto os fogos do sacrifício. E para concluir, amados irmãos, nossas expectativas não deveriam estar firmadas nas circunstâncias, se é meio-dia ou meia-noite, e nem no tempo, se ele vem dentro daquilo que esperamos, ou se, na nossa opinião, ele demora mais para chegar. As nossas expectativas deveriam estar na confiança e fidelidade de quem fez a promessa. A partir do momento que nós nos declaramos filhos de Deus, nós recebemos uma lamparina. Nós recebemos uma lamparina. E isso deveria mudar toda a nossa vida. Isso deveria mudar toda a nossa história e todas as nossas relações humanas. Todas elas. Todas elas. E eu sei que você e eu desejamos ser honrados em muitas mesas. Na família, na igreja, no trabalho, na faculdade, na carreira, na internet. Eu sei. Porém, isso tudo perde sentido se o óleo se acaba. Porque o propósito de uma lamparina ainda é iluminar. Ainda é iluminar. E sem óleo, isso não é possível. Então que os nossos corações possam queimar pela expectativa do encontro. Não só daquele dia glorioso que Ele virá, mas de todos os dias que Ele vem. Ele ainda continua vindo, irmãos. Ele ainda vem, Ele ainda anseia por nós. Ele ainda anseia por um banco, uma mesa, onde Ele se assenta e olha nos seus olhos e fala de amor, fala de futuro, fala de planos, fala de sonhos. Ele ainda vem. Mas por mais escura que seja a noite, por mais escura que seja, por pior que sejam as notícias, por mais difícil, por mais que o mundo nos aperte, Ele vem. Que as nossas vidas, irmãos, sejam para ouvir uma frase: saiam, pois o novo chegou. Venham para o seu encontro. Porque um dia nós vamos celebrar com Ele. E um dia Ele falar: entra no gozo do teu Senhor. Vamos celebrar. Eu ansiei muito por isso. Que Jesus nos encontre, irmãos, com as nossas lamparinas acesas. Em nome de Jesus. Amém.